O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Apocalipse capítulo 3, em versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sardes, a palavra, o nome Sardes, significa o que permanece. Essa igreja representa o período da igreja protestante, de 1798 a 1833. Não que esse seja o período único que abrange a reforma, mas esse seria como se fosse o período em que essa igreja teve a oportunidade de avançar e de florescer. Aquele grande movimento inspirado por Deus que ocorreu durante a última parte da Idade Média na Europa, através de vários homens eruditos, piedosos, que saíram da Igreja Católica protestando contra as dogmas e os erros do catolicismo. Esse grande movimento, até hoje, ele existe nas diversas igrejas que nasceram dele. Nós temos hoje a continuação da Reforma Protestante. Mas, baseado no período de Sardes, não houve um crescimento, não houve progresso, houve uma estagnação daquilo que iniciou. Então, é o período da igreja protestante, como se fosse a história, como resultou esse movimento aos olhos de Deus. Okay? É lógico que, segundo o homem, segundo o mundo cristão, esse continua sendo o grande movimento poderoso que foi iniciado por Lutero e Wesley e Calvino e outros homens de Deus da Idade Média. Mas aos olhos de Deus, a igreja de Sardes nos revela que esse movimento não prosseguiu e não continuou sendo especial a ele. Durante esse período, a igreja não estava mais no deserto. A igreja permaneceu no deserto até que ano? 1798. Então, a partir de 1798, a igreja não estava mais no deserto. A igreja de Deus. E a igreja adventista do sétimo dia só surgiu em que ano? 1844. Então, de 1798 a 1844, Deus tinha uma igreja aqui na Terra. Não era só uma denominação. A igreja de Deus, visível, era composta de várias denominações. Presbiteriana, luterana, batista, etc, etc. A igreja da Inglaterra. Essa era a igreja de Deus. A igreja visível. O protestantismo compôs a igreja verdadeira durante esse pequeno período. E a ela foi dada a oportunidade de prosseguir e se beneficiar dos privilégios que Deus concede a ela. Isso está em harmonia com o desenvolvimento da igreja visível no decorrer da história? Vamos pensar. Vamos pensar na história da igreja visível. Depois da morte de Abel, quem Deus levantou? Sete. De Sete a Noé, nós temos a igreja patriarcal. Ok? Aí, de Sem até Abraão, nós temos a igreja pós-dilúvio. De Abraão até Jesus, nós temos a igreja judaica. De Jesus até o 4º século, o 5º século, o 6º século,
nós temos a igreja apostólica, que se apostatou. E daí, a igreja no deserto. E da igreja no deserto, nós temos a igreja protestante. E da igreja protestante, a igreja adventista do sétimo dia. E daí nós temos o alto clamor e o selamento. Ou seja, Deus sempre teve um corpo visível aqui na terra. E você pode perceber que sempre quando Deus levanta uma nova igreja, Ele sempre levanta essa nova igreja através de pessoas que compuseram a antiga igreja. Só observa comigo. Sem era filho de quem? Noé. Abraão era filho de quem? Sem. Se você seguir a descendência de Abraão a Sem, você vê que Abraão veio da descendência de Sem. Jesus e os apóstolos eram o quê? Judeus, certo? Aqueles que fizeram parte da igreja no deserto fizeram parte de qual movimento? Apostólico. E da igreja no deserto, nós temos o quê? A igreja protestante. E aqueles que fizeram parte do movimento adventista vieram de qual movimento? O protestantismo. Então Deus, Ele sempre, quando Ele levanta uma nova igreja, Ele chama aqueles que faziam parte da igreja dele anteriormente. E quem vai receber a chuva serôdia e dar o alto clamor? Os adventistas do sétimo dia. Não vai ser os batistas nem os católicos. Porque o alto clamor é o quê? Sai dela, povo meu. Então são os adventistas fiéis que vão dar o alto clamor. Então é um princípio quando estudamos a história da igreja visível, que Deus, Ele sempre, quando Ele levanta um novo movimento, Ele coloca o quê? Aqueles que faziam parte de seu antigo movimento. Certo? Vamos então para Apocalipse capítulo 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, Jesus se apresenta como aquele que envia o Espírito Santo. Será que a igreja estava precisando do Espírito Santo nesse período? O Espírito Santo traz o quê? Se nós formos sondar o Antigo Testamento, o que nós poderíamos aprender a respeito do Espírito Santo? Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 37. Vamos aprender algo do Antigo Testamento acerca do Espírito Santo. Aqui em Ezequiel 37, nós temos a visão dos ossos secos. Esses ossos, esse exército de ossos, representam o que aqui em Ezequiel 37? Vamos ler aqui no versículo 11. Diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então nós temos aqui uma visão de ossos secos, e esses ossos representam quem? Israel era quem? Povo de Deus. Então, qual é o problema com esses ossos? Eles estão o quê? Secos. E isso é um símbolo de quê? Vamos para o verso 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Verso 3. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Qual era o problema com os ossos secos? Mortos. Não havia vida. E quando os ossos, que representava quem? A igreja, ela está morta, o que ela precisa para ela tornar a ter vida? Verso 4.
Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o quê? O Espírito. E o que acontecerá? Vivereis. Então, quando a casa de Israel está morta, a casa de Israel precisa de quê para ter vida? Espírito Santo. Reavivamento. O Espírito Santo traz vida. Nós vemos isso na própria criação. Quando Deus fez o corpo de Adão, o que precisava para que ele tivesse vida? Fôlego. E outra palavra para fôlego, o Espírito de Deus. Então, no mundo físico, para haver vida, a forma ou a aparência não é suficiente. O que mais que é necessário? Fôlego ou espírito. No mundo espiritual, a mesma coisa. Para a pessoa ter vida espiritual, ela precisa de quê? Espírito. Agora, é importante nós entendermos uma coisa. A manifestação do Espírito de Deus na igreja traz vida. E às vezes o quadro é invertido. Por exemplo, às vezes nós acreditamos que se eu faço muitas coisas, muita vida na minha forma e aparência religiosa, assim eu vou conseguir o Espírito. Mas isso é o inverso. O Espírito em mim vai trazer vida e não o contrário. Por exemplo, dá um exemplo histórico. Vocês lembram no dia em que Elias esteve no Monte Carmelo? E houve então um desafio da parte de Elias aos profetas de Baal. E o desafio era, quem vai conseguir trazer o quê? Fogo do céu. Esse fogo do céu era o quê? Uma manifestação do poder de Deus. E os profetas de Baal tentaram o quê para trazer o fogo do céu? Vocês lembram a história? O que eles estavam fazendo ao redor dos sacrifícios? Eles estavam dançando, gritando e fazendo manifestações para que o fogo descesse. O que Elias fez? Vocês lembram? Na hora de clamar a Deus, o que Elias fez? Ele teve que gritar e pular e dançar para que o fogo descesse. Foi uma calma e serene oração. Por quê? Porque Elias já estava imbuído do Espírito. Elias não precisava fazer uma demonstração externa para que o fogo descesse. Era a vida diária, consistente de Elias, a comunhão que ele já tinha com Deus, que fez com que naquele dia o poder se manifestasse em sua vida. Então eu quero trazer uma aplicação prática para vocês. Em relação a vigílias, por exemplo. Às vezes nós temos uma ideia errada. Vigílias são importantíssimas na causa de Deus. Mas sempre lembram de uma coisa. Uma vigília, ela não é o que vai trazer o Espírito. Ela é o resultado do Espírito. Ou seja, quando você estuda o movimento adventista, que os jovens que compuseram essa igreja no início do movimento, haviam muitas vigílias. Eles estudavam Daniel e Apocalipse, oravam, e aquele espírito fervoroso, a noite inteira, não dormiam. Mas o objetivo da vigília não era trazer o Espírito Santo, não era trazer vida à igreja. Havia a vigília porque a igreja já estava com essa vida. E esse Espírito que já estava controlando o coração de todos, faziam com que eles desejassem a vigília. Vocês estão entendendo? Ou seja, o objetivo de uma vigília não é para fazer com que Deus desça
e aí então torne a congregação a ter vida. Se algum dia você for querer fazer uma vigília numa igreja, vamos supor que você está trabalhando com uma igreja e você vê que a igreja está morta, então você pensa, vamos então fazer uma vigília? Não, a vigília não é um instrumento que vai fazer com que a igreja torne a ter vida. Primeiro, os membros individualmente precisam se consagrar. Quando isso acontecer, quando os membros de uma determinada igreja tiverem o Espírito que inspirou os nossos pais, aí automaticamente vai haver uma vigília. Por quê? Todos vão estar tão sedentos, tão desejosos de dar a palavra de Deus, que não vão nem querer dormir, vai ser uma coisa mais espontânea. Então a forma, às vezes, ela substitui o Espírito. Hoje, por exemplo, no movimento pentecostal, nos movimentos carismáticos, por que existe tanta dança, tanto pulo e tanto grito? Eles estão tentando trazer vida, porque o Espírito de Deus se ausentou do movimento. Então, eles sentem esse vazio, eles sentem que a religião não tem sentido. Então, para trazer algum tipo de sentimento e emoção e algum sentido à religião deles, eles começam então a substituir isso com o quê? Manifestações externas. Grito, pulo, línguas. Se você estudar a origem de línguas, é uma forma de se sentir apoderado de Deus, do Espírito, sentir a presença dele. Preencher aquele vazio que a religião tem pela ausência do Espírito de Deus com algo que tem vida, mas o Espírito de Deus é quem traz vida. E a única evidência real do Espírito de Deus é o fruto do Espírito. Paz, longanimidade, paciência, fé, gozo, amor. Esse é o fruto do Espírito que a Bíblia nos apresenta. E esse fruto vai se manifestar na vida primeiro de indivíduos. E esse fruto na vida das pessoas trazem vida espiritual à igreja. Nada mais pode suprir a necessidade espiritual da igreja. Nem pulo, nem dança, nem um pregador gritando e falando com muito entusiasmo e até mesmo com muita comédia, fazendo com que todos desfrutem de um tempo prazeroso ao ouvir o seu sermão. Nada disso vai trazer vida ao membro, a não ser o Espírito de Deus. Você pode ouvir um sermão e ficar encantado e até emocionado, sair da igreja chorando, mas aí você vai para casa e você grita com os filhos e você não tem gozo e no momento da crise você fica desesperado. A sua religião não mudou. Você apenas foi entretido durante 1 hora no sábado. Mas isso não quer dizer que você foi edificado espiritualmente. E o problema, voltando agora a Apocalipse 3, a igreja de Sardes, é que depois da morte dos fundadores das igrejas protestantes, as igrejas não prosseguiram na luz que iniciou a ser derramada. As igrejas protestantes permaneceram com uma forma, mas sem o Espírito. Vamos ler no verso 1, capítulo 3. Jesus disse assim: conheço as tuas obras, que têm nome de que vives, e estás o quê? Morto. Então, esse povo tinha um nome. O nome era o quê? Protestante. Mas a vida não correspondia com o nome. O nome estava fundamentado no grande princípio do movimento, que era o quê? Protestar contra o erro. E assim os reformadores fizeram. Mas agora, as igrejas durante esse período
não deram prosseguimento ao que se iniciou. Ou seja, assim como durante o período de Éfeso, a Igreja Apostólica, durante o período dos 12 apóstolos, havia muito fervor, muitas conquistas, muitos triunfos, mas na medida que os apóstolos foram morrendo, o que aconteceu? O amor se esfriou, ou seja, perdeu o primeiro amor. A mesma coisa aconteceu com Sardes, o primeiro amor foi perdido. Eles não deram continuidade. E no verso 2 diz: sê vigilante e confirma os restantes, ou confirma o que sobrou, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui nós temos um bom texto para falar sobre perfeição. Aqui nós estamos falando de uma igreja. Mas o que é perfeição para Deus? O que Deus considera perfeito? Por que a igreja protestante, nesse período, não foi considerada perfeita diante de Deus? Perfeição é viver em harmonia com a luz que tem, não é verdade? Deus declara perfeito, Deus considera perfeito aquele que vive de acordo com a luz que tem. Deus só espera de uma pessoa aquilo que é possível ela alcançar. É igual às lições de agricultura. Recentemente eu comecei a plantar pimentão, alho poró, manjericão no copinho. Coloquei a terra adubada e as sementes, e aí tive o privilégio de ver as sementes brotarem e as plantinhas crescerem. Agora, eu posso condenar o alho poró depois de 2 semanas, porque eu ainda não pude desfrutar desse alho poró, que eu ainda não pude colher o fruto? Por que não? Esse alho, ou seja, essa plantinha do alho poró é perfeita? Segundo a definição bíblica de perfeição de caráter, é. Porque eu só posso esperar dessa planta crescimento proporcional a 2 semanas. Entendeu? Eu não posso esperar o fruto maduro. Então, aqui nós temos Jesus declarando que as obras da igreja de Sardes não eram perfeitas diante de seus olhos. Por quê? Porque depois de já agora alguns séculos, ela não tinha crescido de acordo com os seus privilégios. Vocês estão entendendo? Lá na Noruega, o tomate, ele dá fruto mais rápido do que o tomate aqui no Brasil. Apesar de que, em algumas partes do Brasil, você pode cultivar tomate qualquer época do ano. Na Noruega, só uma época. Mas tem determinadas épocas na Noruega, período do verão, em que escurece 10 horas da noite. Os dias são muito mais longos. Então, na Noruega, na época do verão, o tomate ele vai desenvolver muito mais rápido do que o tomate aqui no Brasil, que o ano inteiro você nunca vai ter, mesmo no verão, uma época que escurece 10 horas da noite. Tem alguns lugares que até 11 horas da noite escurece. Então, eu não posso esperar da planta do tomate o mesmo aqui no Brasil do que eu esperaria lá na Noruega na época do verão. Vocês estão entendendo? Ou seja, eu só posso esperar algo de alguém baseado nos privilégios e as circunstâncias favoráveis e levando tudo em consideração, eu vou declarar perfeito ou não. Mas chegou o momento que a igreja protestante, ela deixou de crescer proporcionalmente aos privilégios que a ela foi concedido. Por isso Jesus disse: tens nome de que vives, mas estás morto. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A igreja metodista, presbiteriana, batista, luterana, todas essas igrejas evangélicas, protestantes,
elas tinham uma forma, ela tinha um nome, igual o corpo de Adão, mas sem o espírito. Por quê? Quando luz é rejeitada, não há crescimento, não há vida. E esse princípio tem aplicações em um nível pessoal. Mesma coisa comigo, como pessoa. Eu só cresço espiritualmente na medida que eu vou desfrutando dos privilégios que Deus me dá. Se eu começo a rejeitar luz, Deus não vai me dar maior luz. Se eu começo a rebelar contra Ele em coisas pequenas, eu vou ter o quê? Estagnação em outras áreas da minha vida espiritual. A vida de Deus, ela não pode habitar no coração de alguém que esteja rejeitando qualquer luz que Ele venha derramar. Verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Algumas poucas pessoas se refere àqueles que, das igrejas protestantes, iriam atender à voz de Deus falando através da profecia. O movimento milerita nos Estados Unidos e movimentos paralelos, semelhantes, na Europa, na América do Sul, através de outros homens que Deus levantaria com a voz da profecia, aqueles sinceros que estivessem dentro dessas igrejas protestantes, que atenderia esse chamado de Deus, seria considerado aqui como pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco. Contaminar vestes é semelhante a contaminar caráter. Então aqui a gente pode ver que o que mancha o caráter é rejeitar luz. O que mancha o caráter é rejeitar luz. Uma pessoa que guarda o domingo, mas não sabe acerca do sábado verdadeiro, não está contaminando o seu caráter. Não está manchando o seu caráter. Deus pode considerar essa pessoa sem falta, sem culpa, diante do seu trono. Não porque Ele se agrada na guarda do domingo, mas porque Ele só espera dessa pessoa aquilo que pode se esperar dela baseado na luz que ela recebeu. Então, muitas dessas pessoas desse período que atenderam à voz da profecia continuaram guardando o domingo, crendo na imortalidade da alma, mas quando veio a voz da profecia de Daniel e Apocalipse, e eles começaram a se preparar para a volta de Cristo, Deus olhou para esses e disse, eles não contaminaram suas vestes, eles estão sem mancha diante de mim. Eu só posso esperar deles tanto, porque eu só lhes dei tanto. Verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem vencer? E quem venceu esse período? Aqueles que compuseram o movimento milerita. Aqueles que se despertaram no período de reavivamento que ocorreu na América do Norte. Um reavivamento religioso que penetrou todas as igrejas protestantes. Isso é histórico. Estudando a história dos Estados Unidos, é inclusive chamado o Grande Despertamento. Em inglês, Great Awakening, que ocorreu nesse período aqui. O livro de Daniel foi aberto a partir de que ano? 1798. O que causou esse grande
despertamento, esse grande reavivamento, não foi línguas, não foi dança, músicas, mas foi estudo fervoroso da palavra de Deus. Então, ocorreu um grande reavivamento. Só que esse grande reavivamento foi somente considerado de Deus por poucos. Muitas pessoas foram cortadas de suas igrejas, todas as denominações, todos os corpos religiosos oficiais da época rejeitaram como denominação esse movimento. É por isso que a partir de 1843, todos os corpos protestantes estabelecidos até então passaram a fazer parte de Babilônia. Quando você lê Apocalipse 14:8 e você vê a mensagem caiu, caiu, Babilônia, não está apenas se referindo à Igreja Católica, mas todos os corpos religiosos organizados. Inclusive, por causa disso, a nossa própria igreja, na década de 1860, rejeitou a organização. Ou seja, não queriam escolher o nome, nem queriam formar associações, não queriam oficializar, porque pensavam alguns que isso seria retroceder, e isso colocaria a nossa igreja em posição de um dia também fazer parte do corpo de Babilônia, mas Ellen White deixou bem claro que isso não era o caso, que sim, seria importante organizar, escolher um nome, etc. Mas foi por causa disso que havia resistência da parte de muitos pioneiros, porque a formalidade e a falta de espírito, a falta de vida nas igrejas até então organizadas, pôs medo nos corações dos pioneiros quanto à organização da nossa própria igreja. Mas não era a organização em si que fez com que essas igrejas se apostatassem, mas foi rejeição de luz. E essa rejeição de luz não foi porque havia um corpo organizado. Muito bem. Apocalipse 3, verso 7. 7 a 13. A igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Essa é a igreja do movimento milerita, ou a igreja do clamor de meia-noite, de 1833 a 1844, período da proclamação da primeira mensagem angélica. Essa, assim como a igreja de Esmirna, não recebe repreensão. Existe um paralelo entre a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja que foi fundada por homens que estavam se levantando em um período de apostasia, a apostasia da igreja judaica, para iniciar um novo movimento que teve grandes resultados e que sacudiu o mundo na época, mas com a morte desses fundadores, ela foi se esfriando. Assim aconteceu com Sardes. Também homens que estavam protestando contra a apostasia, homens que trouxeram grandes resultados para a sua época, reverteram o mundo de cabeça para baixo, mas depois da morte desses fundadores, os reformadores, a igreja foi se esfriando. E qual foi o melhor remédio para a igreja de Deus depois do período de Éfeso para trazer novamente vida e trazer aquele calor do primeiro amor? Qual foi
a solução. O próximo período veio o quê? Perseguição. Da mesma forma, veio perseguição ao povo de Deus. Interessante que os reformadores foram perseguidos pela Igreja Católica. Os mileritas foram perseguidos pelos protestantes. Ou seja, não é o catolicismo, mas é o espírito do catolicismo. Só que não é o espírito do catolicismo, é o espírito de Satanás, que sempre trabalhou durante as eras. O espírito de intolerância de Nabucodonosor, quando ele colocou os jovens hebreus na fornalha de fogo. O espírito dos membros do Sinédrio, o sumo sacerdote nos dias de Cristo, que conspiraram contra o Messias, porque o que ele ensinava não batia com o que eles estavam promovendo diante do povo. Esse espírito de perseguição, intolerância, de ganância através do erro, comprando o prêmio da injustiça através de heresias, esse espírito não é do catolicismo, não é do judaísmo, mas é o espírito de Satanás que tem trabalhado durante as eras. E esse mesmo espírito penetrou o protestantismo. É interessante que os peregrinos saíram da Europa para os Estados Unidos fugindo de quê? Perseguição, intolerância. Eles queriam poder praticar sua religião sem ser perseguido pelos católicos. Mas logo surgiu nos Estados Unidos perseguição. Logo. Os corpos protestantes que se colonizaram em diferentes estados dos Estados Unidos oficializaram suas religiões naquele estado. E então houve um espírito de intolerância nos Estados Unidos que cresceu, desenvolveu. Tem um estado chamado Rhode Island, que foi um estado que marcou o princípio da separação oficial de igreja e Estado, fundado por um homem chamado Roger Williams, um batista, que fugiu de Massachusetts por causa de intolerância religiosa. E ele começou a se despertar para a realidade que, nos Estados Unidos, os erros da Idade Média estavam se repetindo. O batista não pode perseguir o presbiteriano, e o presbiteriano não pode perseguir o metodista, e a igreja reformada não pode perseguir a católica, porque existe pensamentos diferentes. E então, ele foi um grande homem no que diz respeito à separação de igreja e Estado e liberdade religiosa nos Estados Unidos. Mas houve terríveis perseguições. No estado da Virgínia, por exemplo, numa cidade chamada Culpeper, uma vez um homem foi pedrejado por protestantes, porque ele não compartilhava das mesmas convicções da Bíblia, no centro da cidade. E é uma cidade perto onde eu estudei, eu visitei, e é um fato histórico, ou seja, a intolerância papal, o espírito dela estava infiltrando os Estados Unidos. Sabe aquele espírito? No Brasil foi diferente. Os jesuítas logo colonizaram e convertiam os índios através da força. E quem não cooperava, havia tortura, morte. Assim se desenvolveu o catolicismo aqui na América Latina. Nos Estados Unidos foi diferente, a história inclusive muito interessante. Então esse período de 1833 a 1844 foi um período de perseguição. Vocês podem ler também no Testemunhos para a Igreja, volume 1, como foi para Ellen White e sua família
quando eles iam apenas ouvir Guilherme Miller pregar. A Igreja Metodista fez o que com a família White? Exclusão. Só por ouvir, só por frequentar uma reunião. É o espírito papal. Intolerância. Esse espírito não deve fazer parte do povo de Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Vamos aprender um pouco sobre a chave de Davi? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 de Crônicas 8:11. Diz assim: e Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Onde estava a arca do Senhor no Antigo Testamento? A arca da aliança. Vocês lembram? Onde ficava a arca da aliança? E o lugar santíssimo de quê? Do santuário. E aqui a Bíblia chama o santuário de quê? Casa de quem? Casa de Davi. Vamos abrir em Salmo 122:5. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Casa de Davi é o quê? Santuário. E ali no santuário estão o quê? Tronos de juízo. Então, juízo está relacionado com o santuário. Vamos abrir em Isaías 22, verso 22. Esse texto aqui em Isaías 22 é o texto de onde é extraído essa passagem de Apocalipse 3, falando de Cristo, sua apresentação à igreja de Filadélfia como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Vem desse texto aqui. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Parece com o texto de Apocalipse 3? Parece, não parece? E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. O que diz em Apocalipse 3, 7? Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O que está faltando aqui no verso 7 de Apocalipse 3, que foi mencionado em Isaías 22, 22? Qual é a frase? Casa de Davi. Aqui no capítulo 3 do verso 7 de Apocalipse diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Isaías 22, 22, e porei a chave da casa de Davi. A chave de Davi é de quê? Da casa de Davi. E a casa de Davi é o quê? O santuário. E o santuário está relacionado com o quê? Juízo. Então aqui nós temos Jesus se direcionando ao povo que viveria durante o período da mensagem do clamor da meia-noite, a primeira mensagem angélica, o movimento milerita, e ele fala que ele tem a chave do santuário. E especificamente o compartimento que está relacionado com juízo, lugar santíssimo. Aqui Jesus se apresenta como aquele que tem a chave para abrir uma porta que entraria no lugar santíssimo. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Claramente
se referindo à transição do ministério sacerdotal de Cristo, do lugar santo do santuário celestial ao lugar santíssimo. Verso 8. Filadélfia é comparada com Esmirna não só porque sofreu perseguição, mas também porque não recebe repreensão. É difícil também, né? Uma igreja que sofre perseguição receber repreensão. Por quê? Normalmente, se você está sendo perseguido, você não tem tempo de fazer fofoca, você não tem tempo de ficar pensando nos seus problemas e nas pequenas inconveniências da vida, porque a perseguição é o fogo purificador de Deus que te traz transformação. Por isso, o povo foi irrepreensível durante esse período. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Durante esse período, quem era a sinagoga de Satanás? Vocês lembram? A sinagoga de Satanás faz parte do mundo da igreja visível. Da igreja visível. Então aqui nós temos a igreja invisível. Os que vivem em harmonia com a luz que tem, tanto os da igreja, tanto os do mundo. A sinagoga de Satanás são os que se dizem cristãos, mas não são. Nesse período, quem era a sinagoga de Satanás? O que era a igreja visível nesse período? As igrejas protestantes. Então, a sinagoga de Satanás eram todos aqueles protestantes que não atenderam a mensagem do clamor da meia-noite. Não se uniram ao movimento milerita. A sinagoga de Satanás. Verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa hora da tentação, o que poderia ser?